Uma mudança tão grande no clima e na vegetação e as oscilações na temperatura entre os ciclos glaciais reestruturarão radicalmente muitos ecossistemas em todo o continente. Os animais mais vulneráveis serão ectotermos como os platidontos ancestrais, dromaiópodes e deinognatanos, pois são incapazes de gerar seu próprio calor para combater os efeitos do frio, e tantas espécies podem morrer fora dos trópicos. Mesmo megafauna como os titanópodes podem ser forçados a entrar em declínio, como mesmo que eles sejam capazes de manter uma temperatura interna mais estável do que outros ectotermos graças à sua gigantotermia, isso ainda pode não ser suficiente para deixá-los enfrentar o frio opressivo constante e a falta de comida nos desertos interiores. Apenas os paquipodes podem ter qualquer presença notável na zona temperada, pois eles estão mais bem equipados para lidar com o frio do que outros titanópodes devido às suas grossas camadas de gordura e construção estonteoada, mas mesmo eles podem lutar para sobreviver além de uma certa latitude. Por outro lado, os endotérmicos, como os eurílitos, leptopods e onichodos, terão uma enorme vantagem no novo clima e começarão a assumir os nichos vagos dos ectotermos em áreas temperadas. Os adrodontes volumosos e adaptados a frio podem permanecer os superpredadores dominantes nas regiões do norte, principalmente caçando presas grandes e lentas como os paquipodes, mas outras variedades de onichodos, especialmente aqueles que são mais gracilos e levemente construídos, podem ter a vantagem em áreas mais quentes. Os criptodontes provavelmente prosperariam nessas regiões, mas como eles só existem no continente oriental, um clade separado pode evoluir para explorar nichos semelhantes no ocidente, embora eles possam fazê-lo de uma maneira completamente diferente. Enquanto os criptodontes, juntamente com a maioria dos outros onichodos, têm pedipalpos alinhados verticalmente para morder através da pele de suas presas, neste clade ocidental, os pedipalpos podem, em vez disso, evoluir para se opor uns aos outros e fechar lateralmente, agindo como uma pinça para agarrar presas seguramente enquanto simultaneamente infligem feridas letais. Isso significa que, ao contrário de seus parentes orientais, essas formas não precisarão usar seus membros dianteiros na contenção de presas, de modo que esses membros podem encolher para permitir que o animal apoie pedipalpos maiores e mais fortes. Vamos chamar esses formulários de incidontes. Mas os animais mais adequados para a era glacial serão os timólitos e os terópodes, ambos especializados em integumente para complementar sua endotermia, e com uma termorregulação tão eficiente, eles prosperarão à medida que o clima esfria e outros clados são expulsos da zona temperada. Mas à medida que se proliferam e se espalham pelo continente, eles precisarão enfrentar novos desafios. Enquanto a tundra onde os tireópodes evoluíram pela primeira vez era muito fria e desolada para qualquer predador que não os terópodes, à medida que se movem mais ao sul, eles podem entrar em contato com predadores muito maiores como os adrodontes e incidontes, o que pode incentivá-los a investir em algumas adaptações defensivas. Uma vez que a maioria do continente ocidental consiste em paisagem aberta, eles não podem contar com a cobertura da vegetação como seus primos campópodes, então sua velocidade e resistência serão seus principais meios de evitar o ataque, e na corrida armamentista contra os onichodons rápidos, eles podem se adaptar para se tornarem ainda mais rápidos. A marcha de 8 patas da maioria dos osteopods fornece uma base estável, mas se um animal vai investir em velocidade, qualquer perna supérflua pode ficar no caminho e apresentar um desperdício de energia. Há muito tempo, o centaurismo evoluiu nos ancestrais dos onichodos, concedendo-lhes maior velocidade e coordenação. E agora, talvez esses timócopodes possam passar convergentemente pelo mesmo desenvolvimento por uma razão semelhante. Mesmo entre os tetrápodes na Terra, o centaurismo evoluiu independentemente muitas vezes, por isso é provável que seja generalizado neste planeta alienígena também. Com apenas 6 pernas, eles serão capazes de correr com mais eficiência, e seus membros dianteiros recém-liberados agora podem ser usados para manipulação e coleta de alimentos junto com os pedipalpos. Com este desenvolvimento, juntamente com sua habilidade incomparável de tolerar o frio, este clado de tilacópodes, que daremos o nome de alobrachides, pode se tornar uma das megafauna mais bem-sucedidas dentro das latitudes temperadas. Onde há uma abundância relativa de alimentos, como as florestas nodofitos ao longo da costa nordeste, algumas espécies podem explorar os nichos deixados vagos pelos titanópodes, crescendo consideravelmente maiores e usando seus membros dianteiros e cefalófona alongado para alcançar folhagens. Seu tamanho não só aumentará seu envelope de alimentação e desencorajará predadores, mas também aumentará a quantidade de calor corporal que geram, tornando-os ainda mais resistentes ao frio. Esses animais, que chamaremos de teleobracoides, serão os maiores de todos os leptopodes, navegando em nodófitos e outras árvores dentro das florestas do norte. Outros alobrachides podem reter comportamentos de pastagem mais generalistas, assumindo os nichos de alguns dos leptopodes basais. Como seus parentes campópodes no leste, espécies que vivem em áreas com comida suficiente para sustentar um grande número de animais podem evoluir comportamentos de pastores como uma defesa adicional contra predadores, mas a estrutura e interações dentro desses rebanhos podem ser influenciadas pela fisiologia única dos timópodes.
Na parte 5, introduzimos a dicotomia entre a seleção R, maximizando a quantidade de filhos com investimento mínimo dos pais, e a seleção K, produzindo um número menor de descendentes, mas investindo mais fortemente neles para aumentar suas chances de sobrevivência. Quando uma espécie cai no espectro entre a seleção Rua e K é um aspecto fundamental de sua história de vida, ou padrão de sobrevivência e reprodução ao longo de seu ciclo de vida, que será influenciado por uma variedade de fatores. Normalmente, os clades passarão da seleção Rua para a seleção K à medida que evoluem tamanhos corporais maiores e à medida que suas populações atingem a capacidade de transporte. Então, a esta altura da história, a maioria das espécies de osteopodes megafaunal provavelmente tenderão para a seleção K. Os tilacópodes serão mais K selecionados do que a maioria, uma vez que a fêmea protege seus filhotes do frio enquanto eles estão dentro da ooteca, embalando-os com seus gonopodes, o que lhes dá uma maior chance de sobreviver através de seu desenvolvimento, em detrimento de sobrecarregar a mãe. Note-se, no entanto, que apenas a fêmea carrega esse fardo, que se liga a outro aspecto da história da vida. Uma das únicas diferenças universalmente aplicáveis entre machos e fêmeas em todos os clades é que, por definição, os gametas femininos são maiores e requerem mais energia para produzir do que os gametas machos, e, portanto, os machos geralmente têm uma fecundidade maior do que as fêmeas. Isso é especialmente verdade em espécies com fertilização interna. Uma vez que uma fêmea é fertilizada, ela será incapaz de acasalar novamente enquanto carrega os jovens em desenvolvimento, limitando ainda mais o número potencial de filhos que ela pode ter durante sua vida. Isso resulta no que é conhecido como princípio de Batema, o conceito de que a reprodução é um investimento maior para as fêmeas do que para os machos, e, portanto, enquanto os machos são geralmente incentivados a acasalar com o maior número possível de fêmeas para maximizar sua produção reprodutiva, as fêmeas precisam ter certeza de que cada tentativa de reprodução valerá o investimento. Isso significa que as fêmeas muitas vezes só escolherão acasalar com machos que apresentam um grau adequado de aptidão, e que, portanto, passarão sua aptidão para a prole, o que significa que os machos precisarão competir uns com os outros pelo direito de acasalar, outra forma de competição intraespecífica. No entanto, nos osteopodes, há o fator de confusão do hermaforido sequencial. Os primeiros ancestrais dos osteopodes foram capazes de mudar o sexo durante seu ciclo de vida, que muitos clades modernos podem reter. Mas exatamente como seu hermafroditismo opera variará com base em sua estratégia de história de vida. Hermafroditas sequenciais podem ser protandrous, capazes de mudar de macho para fêmea, ou protoginoso, mudando de fêmea para macho. No entanto, essa mudança de sexo normalmente só ocorrerá se apresentar um potencial aumento do sucesso reprodutivo do indivíduo. Por exemplo, em uma população com uma relação sexual tendenciosa, mudar para o sexo menos comum apresentaria mais oportunidades de reprodução e, portanto, um alto grau de competição entre os machos para o acesso às fêmeas favorecerá o protandre. Tendo tudo isso em mente, entre os tilacópodes, o fardo de carregar a ooteca enquanto os jovens desenvolvem aumenta o custo de reprodução para a fêmea, o que a incentivará a ser mais seletiva quando se trata de escolha de acasalamento, o que aumentará a concorrência entre os machos, e, em última instância, levará ao protandre ser a forma dominante do hermafroditismo entre essas espécies. A diferença de prioridades reprodutivas entre os sexos também pode levar a diferenças em sua fisiologia. A seleção sexual ocorre quando os traços evoluem com base em seu papel na competição e aquisição de companheiros, muitas vezes decorrentes de uma preferência pelo traço pelo sexo oposto. A seleção sexual frequentemente opera de forma diferente entre os dois sexos, às vezes resultando em dimorfismo sexual, em que machos e fêmeas de uma espécie apresentam características diferentes além de seu sistema reprodutivo. Os tilacópodes já exibem dimorfismo sexual na forma de seus gonopodes, pois apenas a fêmea tem os gonopodes distintos, parecidos com bolsas, para ajudá-la a carregar a ooteca, enquanto os machos têm gonopodes mais típicos para ajudá-los a fertilizar as fêmeas, mas a seleção sexual pode acabar levando mais dimorfismo. Um traço dimórfico muito comum é o tamanho do corpo, que também está altamente correlacionado com a competição de mate. Tipicamente, quanto mais intensa a competição entre os machos, maiores serão os machos em comparação com as fêmeas, o que pode, portanto, também ser o caso nesses abacoides. Se a competição é particularmente feroz, os machos também podem evoluir chifres ou outras estruturas com as quais lutar uns com os outros sobre o acesso às fêmeas, o que também pode dobrar como uma defesa contra predadores. Nestes alobrachides, o equivalente a essas estruturas pode evoluir de seus membros dianteiros recentemente liberados. Enquanto as fêmeas e os jovens podem simplesmente usar esses membros para manipulação e coleta de alimentos, nos machos maduros esses membros podem fortalecer e crescer extremidades endurecidas como um clube para transformá-los em poderosos braços de soco, com os quais os machos podem bater uns nos outros em submissão.
Para resistir aos golpes desses membros, eles também podem desenvolver ossos reforçados dentro de seu crânio e mais armaduras ao redor de seu cefalóxo. Devido a este armamento distinto, vamos dar-lhes o nome ceratobrachides. No entanto, mesmo que um ceratobrachide masculino ganhe uma competição para um companheiro, ele ainda pode sofrer lesões durante a batalha, o que pode reduzir suas chances de ganhar mais competições ou, em casos extremos, pode até mesmo resultar em ele morrer pouco depois, então essas lutas podem acabar limitando o sucesso reprodutivo dos machos a longo prazo. Por causa disso, outro clado de todos os brachídeos pode se contentar com uma maneira menos violenta de competir por companheiros. Outro traço sexualmente dimórfico comum é a presença de babados, cristas ou coloração vibrante, que os machos usam para anunciar sua forma física sem precisar se envolver em confrontos físicos. Um clado de alobrachides pode optar por essa estratégia, com machos evoluindo uma grande e colorida crista em seus braços e cefalóbita para usar em exibições de namoro. Estruturas como essas geralmente não têm função fora de atrair companheiros e, portanto, surgem puramente através da seleção sexual, não proporcionando nenhum benefício direto, ou às vezes, até mesmo representando uma desvantagem ativa para o indivíduo. Em um processo chamado fugitivo pesiano, um traço sexualmente selecionado pode se tornar tão exagerado que reduz a aptidão geral do indivíduo. Como as enormes caudas de pavões e viúvos exigem muita energia para crescer e manter e dificultar sua capacidade de escapar de predadores. Em um primeiro momento, isso parece contradizer a premissa fundamental da seleção natural. Esperamos que machos que são impedidos por ornamentação excessivamente grande ou cara sejam menos propensos a sobreviver e se reproduzir, e ser superados por machos com exibições mais razoáveis e menos onerativas. Então, como é que traços tão exuberantes e caros possam persistir? A resposta reside no fato de que, se um macho sobreviveu à maturidade apesar de ter uma deficiência tão grande e óbvia, que, por si só, serve como prova de sua aptidão, e assim as fêmeas podem manter uma preferência pelo traço mesmo que os machos que o possuem tenham taxas de sobrevivência mais baixas do que aqueles sem ele, criando um loop de feedback que seleciona para a ornamentação cada vez mais exagerada. Entre esses todos os brachídeos, os fugitivos pescadores podem selecionar para cristas maiores e maiores, que, apesar do fato de que eles vão ficar no caminho enquanto se alimentam e tornam o macho mais visível e vulnerável aos predadores, será mantido puramente por causa da preferência das fêmeas por eles. Nestes animais, que chamaremos de coritobrachides, o sucesso reprodutivo de um macho será determinado principalmente pelo tamanho de suas cristas, enquanto machos menos bem-sucedidos podem se tornar fêmeas como uma maneira de aliviar a intensidade da competição, derramando suas cristas como eles fazem isso. Junto com esses clados de tireópodes, os terópodes também virão para prosperar nas latitudes temperadas, embora eles ainda vivam na sombra de onichodontes muito maiores como os adrodontes e encidontes. A maioria das espécies pode evitar a concorrência com esses clãs, permanecendo comparativamente pequenas e habitando áreas com poucas presas para suportar predadores maiores. Onde as presas são especialmente escassas, como os desertos frios e matagal estéril que forma a maior parte do interior continental, as espécies menores e mais generalistas terão a vantagem. Para ajudá-los a lidar com uma variedade maior de alimentos, suas mandíbulas, que em outros onichodons são simplesmente projetados para cortar carne em pedaços pequenos o suficiente para serem engolidos, podem adquirir superfícies de moagem adicionais para ajudá-los a mastigar vegetação também. Enquanto o papel de cortar pedaços de carne pode ser cada vez mais desempenhado pelas pedipalps, que pode, portanto, adquirir cúspulas adicionais e arestas de corte, uma inovação amplamente equivalente à heterodonidade nos vertebrados da Terra. Mas além dessas adaptações físicas, a limitada disponibilidade de recursos em seu habitat também pode ter implicações para sua história de vida. Mais uma vez, o princípio de Bateman afirma que a diferença no investimento entre os dois sexos durante a reprodução incentivará as fêmeas a serem seletivas na escolha do mate e os machos a acasalar com o maior número possível de fêmeas. No entanto, quanto menor a densidade populacional de uma espécie, menos oportunidades haverá para o acasalamento, então em algum momento, em vez de desperdiçar tempo e energia procurando por múltiplas fêmeas, um macho pode finalmente alcançar maior sucesso reprodutivo investindo mais fortemente em um único companheiro. Possivelmente o caso mais extremo desse fenômeno ocorre em peixes pescadores ceratioides, que vivem em densidades populacionais tão baixas que quando um macho encontra uma fêmea, ele pode nunca ter outra chance de reprodução, e assim ele se prende permanentemente a ela, fornecendo-lhe uma entrada constante de espermatozoides para fertilizar seus óvulos. Embora os terópodes não sejam levados a tal extremo, a escassez de recursos em seu habitat inevitavelmente resultará em baixas densidades populacionais, que podem selecionar para o aumento do investimento reprodutivo nos machos, e em última instância, culminar na evolução da monogamia, ficando com apenas um único companheiro de cada vez.